Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Novak Djokovic, que está na terceira rodada de Wimbledon, mas não foi aquele jogo, né? Depois de ter perdido apenas 5 games contra o Kopriva, ele sofre mais contra o tenista britânico Furnley, perdendo um set desnecessário e sofreu no quarto set para vencer o jovem britânico, mas tá aí, avança a terceira rodada. Depois a gente fala mais do jogo dele contra o Alexei Popyrin. De novo, os dois se enfrentando em Grand Slam. Se enfrentaram no Australia Open esse ano, num jogo que pro Djokovic quase virou uma batalha de 5 sets, né? Não sei se vai ser o mesmo agora. O Wimbledon é muito diferente do que o Australian Open. Um é quadradura, o outro é grama, mas de qualquer maneira, a gente vê um jogo em que o Djokovic, a meu ver, ele começa ok. O nível dele não é um nível de atropelar o adversário que está vendo pela frente, né? Ele não estava tão apurado assim nas trocas de direção, ainda se movimenta ali com aquele receio, não está querendo forçar muito o corpo no momento. Mostra assim, ele está jogando tênis. Se não tivesse, ele não ganhava esses jogos, mas ele não tá jogando totalmente solto, isso tem que ser dito. Ele tá ainda se segurando e talvez o próximo jogo já seja um momento que ele vai precisar se soltar um pouco mais, porque dependendo do que acontece, enfrentando um cara que definitivamente é um sacador melhor do que esses outros dois que ele enfrentou, aí ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? E vai ter que trabalhar um pouquinho mais na movimentação, embora eu acho que o Popyrin ainda tenha lá alguns problemas no fundo de quadra, né? Muito relacionados ao backhand dele, que vem melhorando, mas ainda assim, né, é um tenista que vai ser muito refém da confiança dele. Só que, indo pro jogo, primeiro set 6-3, segundo 6-4. É um jogo que os dois primeiros sets só uma vez enfrentou breakpoint, nada demais. Teve algumas chances para quebrar, quebrou, mas não criou tantos breakpoints assim. Ela tava levando o jogo ok. Mas assim, marcha, uma média, não vou dizer que tá mal, eu mesmo assim ganhando, mas longe do melhor dele. E aí vai pro terceiro set de novo, quebra, tá à frente, parecia um 3 sets tranquilo, a quebra é devolvida, o set vai se alongando, o que ele tava jogando não era o suficiente, ele vai sacar, acho que chega a ter 30-0, perde 4 pontos seguidos, perde o set e tem que jogar um set longo depois, né? Porque assim, eu arrisco a dizer, o Furnley sentiu o momento, porque ele tava jogando bem o suficiente para levar pro tie-break, aí outra história, se ganha tie-break ou não, e aí começou a errar e começou a sentir a pressão de estar jogando contra o Djokovic na quadra central de Wimbledon. Ele tá jogando contra um dos tenistas que a gente sabe, né, tem um dos melhores retrospectos da história da grama, então assim, e é um 7 vezes campeão, o maior tenista de todos os tempos, então não é fácil enfrentar o Djokovic de maneira alguma, e ele é um cara que nem no top 200 está. Ele é um cara que veio convidado pro torneio, é britânico. O britânico normalmente joga bem na grama, né? Pelo menos é o que vocês esperam, visto que muitos dos torneios de grama são lá, né? Eastbourne, Queens, principalmente o Wimbledon, o maior de todos os torneios na grama. Então, assim, ele jogou com muita qualidade, para ver, pro nível dele. Acho que, assim, o cara só tem a ganhar enfrentando o Djokovic, mesmo que apanhe, esse tipo de coisa. O cara tá tendo a experiência de enfrentar um nome do calibre do Djokovic, ele pode usar isso como aprendizado, entender que ele tem que melhorar. Ele jogou bem, mas aí é aquele negócio, mentalmente você tem que estar pronto para ganhar de um cara do nível do Djokovic, e não era o caso aí para o Furnley, né? Sentiu a pressão e aí foi quebrado, o Djokovic fechou 7-5 no terceiro. Mas é um jogo que o Djokovic tem que ficar muito tempo em quadra, é um jogo que o Djokovic, a meu ver, não convenceu tanto assim nas trocas de bola, sacou bem, isso tem que ser dito, ele tá sacando bem, ele só foi quebrado uma vez a partida inteira, mas assim, devolveu abaixo do primeiro jogo, oponentes diferentes, de se dizer, é um saque diferente, é uma primeira bola diferente, mas de qualquer maneira, foi um Djokovic que assim, eu olhei, ok, passou, mas não convenceu. E assim, passar sem convencer não é o tipo de coisa que você quer, e agora o torneio tende a ficar mais apertado, mais difícil, entende, né? Não tem mais o Hurkacz no quadrante dele, legal. O Hurkacz infelizmente machucou hoje no jogo contra o Fils, mas não é como se o Fils fosse fácil também, né? E ele vai enfrentar o Alexei Popyrin, que ganhou agora há pouco do Thomas Martin Etcheverry, né, por 3-2. Bela vitória para o Popyrin, inclusive primeira vez acho que na carreira que ele vai uma terceira rodada de Wimbledon. E assim, olhando para o que foi ano passado, né, o Popyrin perdeu para o Stricker, tenista suíço, né? Teve tudo para ganhar o jogo, mas assim, eu vi uma diferença muito grande, né? Que assim, o forehand dele continua parecido, ele saca bem, mas o backhand, que era a grande fraqueza do Pop, ainda não é um negócio, não é a força dele no jogo, né? Mas ele conseguiu bater pancada o backhand boa parte do jogo. Isso é uma coisa diferente, porque o Popyrin teve um momento da carreira, principalmente de 2022, foi o pior ano dele, só teve 4 vitórias e 19 derrotas,
dá uma vontade de chorar vendo o backhand dele, né? Mas é até engraçado que ele melhorou. O Tsitsipas, por exemplo, não melhora, né? O Berrettini, por exemplo, se ele tá fora da grama, o slice dele não machuca, né? Na grama o slice dele machuca, mas na quadradura a maior parte dos jogadores consegue lidar bem com isso, porque a bola fica mais alta, eles conseguem gerar o spin necessário, né? Ele, na grama, qual que é o problema? Quando o slice é bem feito, a bola fica baixa, você tem que jogar um spin, o spin na grama, no final das contas, não é muito efetivo, como é, por exemplo, no saibro e na quadradura, e aí ele consegue usar a bola que fica mais alta de spin na segunda bola para tentar ditar um pouco o ritmo, atacar mais. A questão é que o Popper tem conseguido bater mais o backhand pancada. Ele tem sido um devolvedor mais eficiente, ele era um dos piores devolvedores na época lá de 2022, não posso nem colocar top 100 porque ele saiu do top 100. Hoje ele é um tenista, tá ali top 50 para cima, chegou a ser 38 do mundo, então obviamente é um salto. Isso muito se deve para um cara que está escolhendo o melhor momento de atacar com forehand e o backhand dele está melhor, deixar de ser um problema tão grande quanto era antes, faz com que ele deixe o forehand dele menos sobrecarregado, porque aí ele fica com menos necessidade de ser um cara hiper agressivo no forehand e menos errático, usando melhor o recurso. Então, e assim, saca bem, isso é um problema para o Djokovic, se ele estiver confiante, ele é um cara que, por exemplo, o Thiago Monteiro, não deixou o Monteiro jogar um segundo no jogo inteiro, entende? Assim, ele foi pior no tie-break, ok. Mas no contexto geral, ele teve 26 aces e o Thiago Monteiro não teve um breakpoint. Hoje a Etcheverry devolveu melhor, ele não sacou tão bem quanto no jogo contra o Monteiro, mas ainda assim foi um jogo de quase 20 aces. Então não é simples, é um jogo chato pro Djokovic se ele estiver jogando bem. Então vamos ver como o Djokovic vai jogar. Vamos lembrar, se enfrentaram no início do ano na Australian Open, estavam 7-1, e vale lembrar, o Popper teve um 0,40 quando estava 5-4 para ele. Então assim, ele teve 4 set points inclusive, ele perdeu a chance, ele teve possibilidade de levar o Djokovic para um quinto set no Australian Open, o território do Djokovic. Então assim, óbvio que o Wimbledon também é um território do Djokovic, mas se hoje ele sofre com o Farley, não é um bom indício para o próximo jogo, mas vamos ver o que o Sérvio faz. É um jogo que, a meu ver, o Sérvio é obviamente favorito. Ele é o 7 vezes campeão. É apenas a primeira vez que o Popper vai à terceira rodada. Mas a gente tem que lembrar, fez cirurgia, não está movimentando tão bem e não jogando tênis tão agressivo quanto ele gosta, o forehand andando menos. Ele dá tempo a um cara que, ao meu ver, quando tem confiança, ele já ganhou de alguns top 10. Ele ganhou do Rublev esse ano, já ganhou do Fritz ano passado. E assim, quando ele tá confiante, ele faz a bola andar. Ele tem um uso bom do slice agora com o backhand. Ele tem usado muito bem isso até agora. Então assim, perigoso o jogo. Então vamos ver como o Djokovic se comporta. A gente sabe que ele tá lutando aí para conquistar títulos, ele quer o 8º Wimbledon, ele quer igualar o recorde, é um dos maiores, assim, é o maior na verdade, né? Eu acho que você pode até entrar, acho que no debate do melhor da história, entende, né? Se falar que é o Nadal, se não tivesse machucado tanto, o Federer no auge técnico, entende? Mas para mim o Djokovic é o maior e o melhor de todos os tempos. Mas para mim o maior é indiscutível, ele é o maior campeão de Masters 1000, ganhou todos, inclusive, é o único na história. Ele é o maior campeão de Grand Slams, ganhou todos pelo menos 3 vezes, ganhou a ATP Final 7 vezes, é recordista. Então só falta a medalha de ouro para o currículo mais completo que talvez todos os esportes já viram. Tem o Phelps também, mas é natação, é diferente o contexto, né? Embora a versatilidade, o dinamismo do Phelps foi um negócio fantástico que permitiu ele ganhar mais medalhas de ouro do que o Brasil, né? Tirar mais ouro das Olimpíadas do que Portugal tirou do Brasil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.